Transforme seu relacionamento com Deus, com o próximo e com você mesmo. Hoje nós vamos falar sobre uma ferramenta chamada Enneagrama. Fala, Crendê! Meu nome é Denise Santos e hoje eu estou aqui para falar para vocês um pouco sobre essa ferramenta que me ajudou tanto. Eu tenho certeza que vai despertar curiosidade e talvez até controvérsia. Será que você já se perguntou qual o propósito da sua existência? Ou talvez, assim como eu, você tenha se desesperado quando ouviu a frase "Qual é o seu chamado?". Gente, essa frase me perseguia, porque no início da vida cristã é muito difícil. Como a gente vai descobrir qual é o meu chamado? Poxa, isso é muito abrangente, é quase como com quem eu vou casar, é uma decisão muito séria, meu Deus do céu. Bom, por muito tempo mesmo eu fiquei paralisada. Paralisada toda vez que eu ouvia alguém falar qual é o seu chamado, era teatro falando qual é o seu chamado, pregação e tal, qual é o seu chamado. Até que um dia eu vi uma pregação da Helena Tanuri no YouTube e simplificou tudo para mim, ficou muito claro. Ela dizia, o seu chamado é muito simples. E eu pensava, como que é simples, Helena? Eu não entendo. Ela falava assim, é muito simples. Você tem uma mochila nas costas que Deus colocou coisas lá dentro. Deus colocou talentos, Deus colocou dons, Deus colocou uma personalidade. E aquilo que tem na sua mochila indica qual que é o seu destino. Até porque se eu tenho 2 filhos, eu vou mandar um para o Alasca e outro para o Havaí, eu não vou colocar roupa de frio para quem vai para o Havaí, senão não vai ter o que usar. Também não vou mandar roupa de praia para quem vai para o Alasca, senão vai morrer de frio. E aquilo começou a fazer sentido para mim, porque se eu tenho a personalidade que eu tenho, e caráter é outra coisa, princípios é outra coisa, mas personalidade, dons e talentos, cada um tem um. Ninguém é igual. É impossível. Então eu pensei, poxa, é só observar o que tem dentro de mim para eu discernir qual que é o meu chamado. Muito mais fácil. É muito menos abrangente do que eu pensar sobre o meu futuro. É muito mais fácil. Aquilo simplificou muito para mim essa afirmação, qual é o meu chamado. E talvez simplifica para você também. Talvez você pense, qual é o meu propósito de vida? Para que Deus me criou? Para que eu existo nesse mundo? Para que eu estou aqui nesse tempo que eu estou aqui? E você tem uma mochila. Deus colocou nessa mochila as coisas que você precisa para cumprir o seu propósito. Hoje nós vamos falar sobre essa ferramenta à luz da palavra de Deus. E você vai entender o que é Enneagrama, e você vai entender o que é Enneagrama à luz da palavra de Deus e como ele ajuda a cumprir o nosso propósito, o nosso chamado. Há cerca de 2 anos, eu estava assistindo um vídeo do Douglas Gonçalves. Eu gosto muito de indicação de livro, porque é tão ruim a gente comprar um livro pela capa, né? Achar que ele é bom e ele é frustrante, decepcionante. A gente lê 3 páginas e detesta e tem que descartar ele. Então, eu gosto de ouvir indicações, né? Principalmente pessoas que eu acompanho. Um dia eu vi um vídeo do Douglas Gonçalves falando que ele conheceu a ferramenta chamada Enneagrama. E ele falando que quanto ele foi abençoado através dessa ferramenta, quanto o casamento dele mudou, a linguagem do casamento dele foi outra, porque eles começaram a ter mais empatia, ele mais a Val. E eu amei aquilo. Falei, vou ler esse livro. Eu vou ler esse livro, eu vou buscar saber mais, eu vou me aprofundar, vou estudar a respeito. Mas eu estava lendo muitos livros, eu tinha comprado uma coleção de livros e eu tinha uma listinha. Aí um dia todos os meus livros acabaram. Fui lá na minha listinha, tava lá o Enneagrama. Gente, pensa num livro. Eu amei esse livro. Foi um livro que eu chorava, eu ria. Assim, eu falei, gente, isso aqui é uma ferramenta para a vida. Isso aqui, tipo, os nossos relacionamentos, eles são tão complexos, né? E relacionamentos são complexos. Um dia você está bem, outro dia você está mal. A gente não consegue entrar dentro do cérebro do outro e ver o que ele está pensando. E muitas vezes nem o outro consegue traduzir em palavras aquilo que ele está pensando. O relacionamento é muito complexo. Mas o Enneagrama, ele traz as principais motivações de cada personalidade. Então eu amei. Primeiro eu achei que eu era tipo 9, que tem muitas coisas que eu identificava. O pecado capital do tipo 9 parecia muito comigo.
Mas aí depois eu achei que era tipo 7. Quando eu continuei lendo o livro, eu achei que era tipo 7. E eu pensei, poxa vida, eu também tenho essa dificuldade de lidar com os meus próprios sentimentos como tipo 7. Eu tenho dificuldade de dar nome para os meus sentimentos, eu tenho dificuldade de sentir os meus sentimentos, os negativos principalmente. Eu tenho dificuldade até de sentir, de me dar essa liberdade de sentir esses sentimentos. Então talvez eu seja tipo 7. Até que um dia eu já tinha terminado de ler o livro, eu tinha achado ele o máximo, eu só falava de enneagrama, já tinha identificado a personalidade do meu marido, que foi a mais simples de todas. Falei, poxa, quando eu li a personalidade tipo 6, eu falei, é o José Alberto, meu esposo. Eu custei identificar minha própria personalidade. Até que um dia eu estava orando a respeito e eu falei, Deus, isso é uma ferramenta muito boa. Eu entendo que ela ajuda nos relacionamentos, porque quando eu consegui identificar a personalidade do meu marido, eu converso com ele de uma outra forma. E isso trouxe muito mais intimidade para o nosso relacionamento. Então eu precisava saber qual que é a minha personalidade. E eu não consigo identificar. Aí um dia, sem pretensão nenhuma, do nada, eu pensei, poxa, eu sou tipo 8. Eu comecei a lembrar de coisas, de episódios, de quando a minha personalidade estava à flor da pele, e eu pensei, poxa, eu sou o tipo 8. O tipo 8 ele amadureceu muito rápido. E ele passou por coisas muito traumáticas na infância. Talvez não traumáticas de, né, uma tragédia, mas ele teve que amadurecer sozinho. Ele teve que lidar com seus sentimentos sozinho. Ele se sente uma pessoa que incapaz de ser vulnerável, porque para o tipo 8, vulnerabilidade é fraqueza. Isso é uma coisa que o tipo 8 detesta, é fraqueza. Ele não suporta a fraqueza, ele não é fraco, ele é forte o tempo inteiro. Ele só desmorona na presença de algumas poucas pessoas na face da Terra. Esse é o tipo 8. Enfim, quando eu identifiquei a minha personalidade, eu pensei, poxa, como eu não pensei nisso antes, gente? Eu sou tipo 8, tá na veia, é minha cara isso aqui. Porque quando eu estava lendo a personalidade tipo 8, eu estava cheia de sentimentos, eu não queria ser aquela personalidade. Porque eu estava identificando uma outra pessoa que eu conheço enquanto eu estava lendo tipo 8. Na verdade, algumas pessoas que eu conheço, enquanto eu estava lendo tipo 8, eu identifiquei que elas são tipo 8. Mas eu não me identifiquei como tipo 8 de imediato, jamais. Jamais. E infelizmente, né, gente, não tem como fugir, porque quando a nossa personalidade, o nosso ponto fraco em relação à nossa personalidade é a exacerbação dos nossos pontos fortes. E o tipo 8 ele é muito forte e ele abomina a fraqueza. Mas ele não discerne, por exemplo, que ele é do fazer e ele está sempre focado na solução, ele quer resolver problemas, ele é do fazer e ele é, sabe, ele é incisivo, focado, mas ele não tem tanto apreço por pessoas que demonstram sentimentos, porque sentimentos para ele é fraqueza. E talvez ele, quando ele está numa situação imatura, ele não discerne isso. Então, né, a grama me abençoou demais, foi por causa disso, gente. Eu consegui identificar uma pessoa, uma Denise que para mim, ela não existia. Eu consegui identificar coisas que jamais eu identificaria sem o Enneagrama. E é por isso que eu creio que ele abençoa tanto a nossa vida. Porque até nas minhas orações hoje, com a sabedoria do Enneagrama, até as orações que eu faço hoje diante de Deus, elas são com autoconhecimento. Não que a gente se aperfeiçoa do nada, porque a gente só vai ser transformado no nosso corpo e ser eximidos da presença de todo e qualquer pecado e imperfeição quando Jesus voltar e nós formos glorificados. Mas até lá, a gente não tem desculpa, não tem desculpa, a gente tem que amadurecer, a gente tem que crescer, a gente tem que se relacionar, a gente tem que crescer espiritualmente, a gente tem que se desenvolver, entendeu? Então, por isso que eu achei muito importante trazer o Enneagrama para vocês. O que é esse bendito do Enneagrama, então? O Enneagrama é uma sabedoria que as pessoas aplicam a várias coisas. É o estudo das personalidades. Ele divide as personalidades em 9 tipos e dentro desse estudo de personalidades, cada pessoa aplica para uma área. Os terapeutas usam nas suas terapias, os coaches usam, os psicólogos usam, as equipes de RH usam, pastores e padres usam,
principalmente a liderança cristã, usam liderança, ela tem um poder muito grande de influência. Então, por isso que também tantas lideranças, seja corporativas, seja cristãs, usam o enneagrama.